Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação. Suplicamos a ti pela igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja em toda a terra, guarda os nossos irmãos, as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a te servir melhor, nos perdoa toda ofensa, Senhor. Nos dá a tua direção, a tua bênção. Pai bondoso, guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias, toma em tuas santas mãos, Pai, o ministério da tua igreja, os teus ministros, manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos teus servos. Amado Senhor, os nossos ajudadores e intercessores, recompensa com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo, meus amados irmãos, desde o início do nosso trabalho foi trazer a mensagem da Palavra de Deus, ajudar, lendo por quem não lê, orientando de alguma forma quem mora longe, quem não congrega mais, os idosos. Tem pessoas que nunca congregaram porque não tiveram oportunidade. Existem hoje muitos que não têm segurança para congregar por causa de escândalos, de tantas coisas estranhas que conhece, que escuta, algumas verdadeiras, outras falsas, mas isso também complica, preocupa, afasta. E a verdade é que o nosso trabalho continua de pé. Nós continuamos fazendo o que nos propomos desde o começo. Ler a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, recomendar a palavra de Deus para os que se dizem servos do Senhor. Para aqueles que já confessaram Jesus Cristo, já foram batizados, dando o testemunho público da sua fé em Jesus Cristo, e aqueles que estão no caminho, mesmo que ainda não tenha assumido esses compromissos, mas já tem um princípio: o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu salvador. Então, o nosso trabalho continua de pé e valendo. E eu tenho uma palavra de gratidão aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos ajudadores, porque sem a ajuda eu não faria. Então, vamos à palavra. O nosso texto hoje, meus queridos irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1 e os versículos 11 a 15. Aqui você deve estar inserido. E como é que? Vamos ouvir. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Versículo 11. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o que era mal perante os meus olhos, e escolhestes aquilo que eu não tinha nenhum prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos destruirá, e aos seus servos chamará por outro nome. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos.
Obrigado pela vida, pela salvação, pela leitura em Tua palavra santa, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos ajudadores. Guarda cada um, Senhor. Amado Pai, nos dá graça para viver, nos dá, meu Senhor, a alegria de servir, nos dá, meu Senhor, compromisso cada dia, renova em nós o Teu vigor, a Tua graça, Senhor, e o compromisso com a Tua obra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor tem o poder de fazer transformações. Deus transformou, Jesus Cristo transformou água em vinho. Deus transformou o deserto em cidade. Deus transformou o Mar Vermelho num caminho. Deus fez uma estrada pelo meio do Mar Vermelho, o seu povo saiu do Egito, passou por essa estrada, chegou no deserto do Sinai. E naquele deserto viveu 40 anos. 40 anos sem plantar salsa, sem plantar cebola, sem plantar alho, sem plantar nada. Como foi que eles comeram esses 40 anos? Claro que havia caravaneiros passando por ali, alguma coisa é possível que eles tenham adquirido, mas Deus manteve eles no deserto, com os seus bens, os seus rebanhos. Como é que cria rebanho no deserto? Nosso Deus transforma as coisas e as situações. E o povo do deserto ainda hoje está lá. Existem muitas tribos no deserto. O Egito tem um trabalhão para controlar aquela parte do deserto, porque existem muitos invasores, inclusive os criminosos de vários grupos terroristas, muita coisa, porque ali é uma área conhecida pelos antigos moradores, por muitos comerciantes, portanto, tem valor. Além do valor do subsolo, petróleo e tudo que eles têm lá como riqueza, na antiguidade não era conhecido, mas o espaço era o mesmo. Bom, Deus que transforma todas as coisas, transformou pessoas, transformou realidades. E este Deus pessoal prometeu desde o princípio soluções. Deus prometeu a solução para o pecado do homem. Deus providenciou o que era necessário para o homem. Na sua vergonha, quando o homem perdeu a comunhão com Deus, viu que estava nu, desprovido da graça, envergonhado, arruinado, arrasado, sem a comunhão, sem paz, improvisando roupa de folhas, penacho, penugem, não sei o que mais. O nosso Deus providenciou roupa de couro, a primeira vestimenta do homem. Hoje em dia tem muita gente vestindo roupa de couro, caríssimo, compra caríssima nas boutiques, caríssimas, e tem deles que tem couros, usam pele de animais conhecidos e outros usam peles de animais exóticos, pelo preço absurdo. Mas esta foi a vestimenta natural do homem e foi Deus quem providenciou. Quem matou o carneiro? Não interessa. Não sei, não especulo. Não sei, não especulo. Não sei se Deus em cada um mata esses carneiros aqui. Não sei. Só sei que o Senhor providenciou roupa de pele. Era pele de carneiro, já indicando que a solução seria um cordeiro. Então, o resultado, meus queridos, é a palavra. Acontece que aquele povo proveniente das promessas, aquele povo que recebeu, que era realmente guardião, deveria ser guardião das revelações do Senhor, foi um povo que desobedeceu, fugiu, saiu, renunciou à sua missão, à sua função e passou por um momento cruel. Então, Deus, que nunca deixa de anunciar o bem, de fazer o bem, de orientar, Deus orientou aquelas gerações. Moisés nasceu
já era um tempão que eles estavam no Egito. Na verdade, Moisés nasce ao final dos 300 anos que Israel estava no Egito. 3 séculos haviam passado ali quando nasceu o menininho Moisés. Botaram lá, deram aquele jeito, botaram ele na arquinha do junco, lá no rio, foi tirado Moisés, ou Moshe significa tirados das águas, tirados do rio. E o Moisés cresceu, Deus abençoou Moisés, guardou, cuidou do Moisés com muito cuidado, e Moisés, com 80 anos, recebeu a missão. E Deus tratou com Moisés, tratou com Israel, continuou prometendo. Chega um momento, cerca de 7 séculos depois de Moisés. 7 séculos depois de Moisés, o Senhor usa o profeta Isaías para escrever esta palavra. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. E a um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Ou seja, o povo da revelação esqueceu de buscar, o povo da promessa esqueceu de servir, o povo da aliança esqueceu de honrar, e Deus se manifesta a um povo que nem tinha promessa e nem aliança. A um povo que não perguntava por mim, a um povo que não me buscava, e a um povo que não se chamava pelo meu nome, Deus se antecipa e diz, eis-me aqui. Estou aqui para abençoar, estou aqui para salvar, estou aqui para operar maravilhas. Isaías 65:11 diz, mas a vós que deixaram, que se apartaram, que desprezaram, mas a vós que vos apartais do Senhor e que vos esqueceis do meu santo monte, era o lugar da revelação, tinha o templo, tinha as promessas, e que preparais uma mesa para a fortuna e misturais vinho para o destino, esses eram os ídolos dos cananeus, ídolos dos pagãos. Israel desviado adota o paganismo. Salomão desviado adotou o paganismo. 200 e tantos anos antes do Isaías. Adotou o paganismo, casou-se com princesas pagãs, fez templos dentro de Israel. Um templo suntuoso para o nosso Deus e outro para o demônio, em frente ou atrás. Então, o resultado, o Senhor diz, mas vocês que se esqueceram, que se apartaram, que esqueceram o meu templo, o meu monte, e ainda honraram o destino e a fortuna, vocês serão destinados à espada. Todos vos encurvareis à matança. É uma linguagem terrível, mas era o que ia acontecer. Era o que ia acontecer. Os assírios queriam matar eles, Deus ia entregar na mão dos assírios. Os babilônios queriam matar eles, Deus iria entregar na mão dos babilônios. Os sírios queriam acabar com eles, Deus ia deixar os sírios. O Azael, rei da Síria, fez isto. O nosso Deus, na sua infinita bondade, diz, vocês me abandonaram, eu vou abandonar vocês. Vocês serão destinados a espadas, e todos vós vos inclinareis, encurvareis à morte, à matança, porquanto eu chamei, mas não responderam. Eu chamei, mas não respondestes, falei, mas não ouvistes, e fizeram mal perante os meus olhos. E escolheram aquilo que não tinha prazer. Nem prazer, nem razão, nem prazer, nem sentido. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, vai haver tempo bom para os meus servos, mas vocês vão padecer necessidade. Eis que os meus servos beberão, mas vocês tereis sede,
Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Quem lê o livro de Lamentações, o terror que é a descrição em Lamentações. Abandonaram o Senhor. Em consequência do abandono ao Senhor, sofreram terrivelmente. E ali, em um dos lamentos, diz: os nossos anciãos não foram reverenciados. As jovens, as donzelas foram forçadas. Os jovens foram vendidos por escravos. E as crianças trocaram um menino por um par de sapato. Então, as descrições em Lamentações são terríveis e descrevem exatamente as consequências de abandonar o Senhor. E o profeta de Deus, profeta Isaías, que devia profetizar isso chorando, o profeta Isaías diz: e deixareis o vosso nome aos meus eleitos como uma maldição. Israel, o que luta com Deus. É o que significa Israel. O que luta com Deus. E seriam escravizados, vendidos, sofreriam terrivelmente, como estão sofrendo hoje. É claro que hoje é outra fatura. A fatura de Israel até a volta de Jesus Cristo foi aquele compromisso maldito que eles assumiram diante de Pilatos. Pilatos disse: eu não vejo nenhum crime, nenhuma culpa neste homem. Ele é inocente. Pois o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu e continua caindo, e é sangue. O sangueiro é grande. O sangue, já correram rios de sangue. Já correu muito sangue, já foi derramado muito sangue, porque o crime realmente foi grande. E aqui no versículo 15 diz: deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O povo os gregos, lá em Éfeso, lá em Antioquia, lá em Corinto, mundo grego, mundo greco-romano. Aquele povo recebendo perdão, a graça, revestimento do Espírito Santo. Lá em Éfeso, uma igreja, tinha uma congregação de discípulos de João, cerca de 12 homens lá, e a pergunta: vocês já receberam, vocês foram batizados, receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem ouvimos essa doutrina, nós não fomos doutrinados a respeito do Espírito Santo. Não é que eles ignorassem a existência do Espírito Santo, eles ignoravam era o dom, ignoravam era a doutrina, ignoravam as promessas. E receberam ali, profetizaram igual no dia de Pentecostes. Então, o que aconteceu? O Senhor diz: eu te chamei, vocês não responderam. Eu disse a um povo que não me buscava, eu disse: eis-me aqui. E vós deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor, Jeová, chamará o seu povo, os seus servos, por outro nome. Qual é o nome dos servos de Deus pós-rejeição de Israel? Igreja. O nome é igreja, eclesia. Ninguém sabia. É tanto que hoje tem os filhos da perversidade renegando a igreja,
destruindo a igreja, querendo transformar a igreja em clube, querendo transformar a igreja em seita. Alguns têm conseguido fazer isto, porque Satanás os inspira a fazer o mal à igreja. Mas o Senhor da igreja é Jesus Cristo. E o Senhor da igreja disse: os vossos nomes serão deixados aos eleitos como uma maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e aos seus servos chamará por outro nome. Jesus Cristo falando carinhosamente da sua igreja: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E esta é a grande realidade nos dias de hoje, século 21. E a igreja de pé, a igreja firme. Em alguns lugares a igreja é uma glória, como se fosse o primeiro século. Tem lugares que a igreja tem todos os dons na atualidade. Tem lugares que a igreja tem ofício perfeito da pregação do evangelho, do ensino das escrituras, para terem crentes maduros, crentes experimentados, crentes conscientes, trabalhando, servindo, bendizendo ao Senhor pela bondade do Senhor. Então, esta palavra de Deus para o nosso coração, escrita por Isaías há 2.700 anos, parece que foi escrito agora. A um povo que não perguntava por mim, a um povo que não se chamava pelo meu nome, a um povo que não me buscava, eu disse: eu estou aqui. Eis-me aqui, com as bênçãos dos céus, com o perdão dos pecados, com a verdadeira graça para oferecer oportunidade a quem quer ter comunhão com Deus, ter comunhão com os céus, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ser conduzido mediante a sã doutrina da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os nossos irmãos. Senhor Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Abençoa a tua igreja, guarda os teus servos, toma em tuas santas mãos cada vida, os nossos ajudadores e intercessores. Ó Senhor, guarda a tua igreja na cidade e no campo. Ó Deus, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Abençoa cada família, abençoa as crianças, os jovens, os casais, as famílias, as viúvas, os viúvos, os órfãos, os necessitados, os idosos. Guarda a tua igreja, abençoa os que estão enfermos, dá a graça, dá vigor, da saúde, renova a esperança em cada coração. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.